Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aqui é a continuação da aula 1 de Físico-Química, onde o assunto principal são os gases ideais e reais. No entanto, eu estou trazendo algumas coisas antes para ratificar e tentar trazer um entendimento completo, ou pelo menos próximo disso, sobre esse assunto. Bem, nós vimos que as interações intermoleculares elas estão diretamente ligadas à formação de um gás. Quanto mais forte é essa interação, mais difícil é de você desfazê-la. Ou seja, um dos requisitos mais importantes para nós formarmos um gás é o ponto de ebulição daquela substância. Se o ponto de ebulição dela for alto, significa que a força intermolecular dela é forte. Por quê? Porque vai precisar de mais energia para quebrar aquela ligação intermolecular e afastar as moléculas. Samuel, e por que essa energia ela é importante? Quando você aquece um copo d'água, você percebe que quando ele chega a 100 graus Celsius, isso se você estiver no nível do mar, né? Você vai ver um bocado de bolha se formando e fumaça saindo. Essa fumaça saindo é justamente a água, só que no estado gasoso. E o que acontece? O único motivo das moléculas elas quebrarem essas ligações intermoleculares é justamente o fato delas estarem estáveis sem precisar dessa ligação, entendeu? As moléculas elas fazem ligações para gastar menos energia e, consequentemente, ficarem mais próximas da estabilidade. Quando você já fornece essa energia para ela, seja uma energia térmica, né, que é energia utilizada por fontes de calor, quando nós fornecemos uma fonte de calor a alguma substância, ela vai perceber que já está recebendo uma energia boa e não vai precisar fazer essa ligação com a outra molécula. Então, a tendência é justamente romper essa ligação, entendeu? E elas vão se afastando um pouco. Por exemplo, a água quando chega a 0 graus Celsius, essa ligação não se rompe totalmente, mas as partículas, né, as moléculas em si, elas já dão afastado uma da outra, porque a água sai do estado sólido para o líquido. Então, a partir daí você já começa a ver que elas já estão querendo se afastar. Quando você fornece mais energia ainda, ou seja, 100 graus Celsius, você percebe que essa ligação, essa interação intermolecular de antes já se desfaz, entendeu? Porque a molécula já está completamente no estado gasoso. E, sabendo disso, nós temos um gráfico que explica justamente como essa temperatura afeta a molécula em decorrer do tempo, que é o gráfico do calor latente e do calor sensível, que explica como a temperatura afeta aquela substância ao decorrer do tempo. Tudo bem? Vocês podem ver aqui que quando chega a 0 graus Celsius, a água, né, porque nós estamos utilizando como referência a água, ela simplesmente dá uma parada na temperatura. A temperatura para de subir por um tempo. E isso não é somente no 0 graus Celsius, é também no 100 graus Celsius. Isso daí ocorre porque o 0 graus Celsius e 100 graus Celsius é, respectivamente, o ponto de ebulição da água. Ou, perdão, ponto de fusão e de ebulição da água. Ou seja, quando ela deixa de se tornar sólido e vira líquido, e quando ela deixa de se tornar líquido e vira sólido, ou e vira gasoso. Tudo bem? Então, o que acontece? A temperatura ela só volta a subir quando essa substância, nesse caso a água, muda completamente de estado físico. Pode ter 99% daquela substância em um estado sólido. Se não mudou, pode ter 99% daquela substância no estado líquido. Se tiver 1% no estado sólido, a temperatura não vai voltar a subir. Entendeu? A mesma coisa o inverso, porque assim como você fornece energia para essa molécula, você pode, como posso dizer,
desfornecer essa energia, talvez. Eu não sei uma palavra muito boa. Mas quando você coloca, por exemplo, o seu copo de água na geladeira, o que não é indicado porque vai estourar o copo, você percebe que a água volta, né, para o formato de gelo, para o seu estado sólido, entendeu? E isso é justamente devido ao calor latente. O que é o calor latente? Perdão, na verdade, isso devido à energia, né, térmica, energia que no caso está saindo, né? Só que nesse caso é energia térmica, em formato de calor. Então elas voltam para aquele negócio de fazer a ligação. Só que essa mudança de estado, né, que resulta na temperatura constante, é o que chamamos de calor latente. Em outras palavras, o calor latente é justamente quando aquela substância começa a mudar de estado e a temperatura só vai voltar a subir quando essa mudança está 100% completa. Tudo bem? E o calor sensível é justamente a mudança de temperatura enquanto aquela substância está 100% naquele estado físico. Beleza? Calor sensível só muda quando a substância está em 100% em um estado físico. Se tiver 99% em um estado físico e 1% no outro, aí é calor latente. Por quê? Porque aquela substância ela não se transformou completamente em um somente estado físico. Então é como se a molécula estivesse transferindo aquela energia que ela está recebendo para essa mudança de estado físico. Espero que tenha ficado claro. Na próxima aula eu vou trazer um pouco sobre o diagrama de fases e explicar também, ou pelo menos tentar, né, sobre as misturas eutéticas e azeotrópicas e alguma das aplicações, né, que nós utilizamos como estudo o diagrama de fases. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de todos.